A questão não se reduz ao período largo ou breve da realização edificante, já que não existe uma fatalidade a respeito da hora para a desencarnação das criaturas, mas um momento relativamente determinado. O restante do tempo que deveria propiciar-lhe mais ensejo de realizações, fica transferido para outra oportunidade, quando então dará prosseguimento ao compromisso que sempre deve ser melhorado. Interessante é que sempre tivemos esse pensamento, ou seja, de que os espíritos poderiam, caso necessário, antecipar a partida para o plano espiritual de um encarnado que, cada vez mais, se comprometia perante a justiça divina. Então, sua partida mais cedo evitaria maiores infrações das leis divinas. Essa explicação resolve a questão, dando-nos conta de que é possível, sim, que isso aconteça, mas, indiscutivelmente, sempre terá por objetivo primordial a evolução espiritual do envolvido e não o castigo. Em Labirintos da Alma, Conflitos e Soluções, 2014, a escritora professora Aparecida Mercy Espada Borges narra um caso curioso em que ocorreu a aparição tangível de um espírito. Vejamos. Outro fato, digno de comentar, ocorreu com os irmãos Fábio e Francis na década de 1980. Moradores de uma grande cidade do interior paulista, ambos perfaziam diariamente um longo trajeto de carro para chegar à faculdade. Certa feita, retornando de madrugada, perceberam que um carro os seguia. Sem tempo de raciocinar, foram fechados e jogados contra a sarjeta de uma praça deserta, circundada de prédios comerciais, todos fechados àquela hora da noite. O carro vilão seguiu em alta velocidade. Os irmãos desceram e verificaram que não era possível tirar o carro dali sem ajuda, pois uma das rodas entortou e ficou presa na lataria amassada. Entraram desolados no carro, agradecidos a Deus por não ter sido pior. Não sabiam o que fazer. Em casa, a mãe aguardava a volta dos filhos como sempre, o coração angustiado e a alma em prece. Naquela hora da noite, em que não havia movimento algum, surgiu um senhor de cabelos grisalhos, aparentando ter na jovialidade, aproximou-se carinhosamente dos jovens, colocou as mãos sobre seus ombros e, sem preâmbulos, exigiu que eles fugissem. Mas como? Perguntaram. O senhor pode nos ajudar a sair daqui? Sim, meus filhos. Mas saiam imediatamente, prossigam a pé, eu os acompanharei. Eles pretendem voltar. Mas é longe e as ruas estão desertas. Imediatamente, sigam a pé. Ou melhor, corram e não olhem para trás. Sem saber como, os jovens chegaram à sua casa, espavoridos e cansados de tanto correr. A mãe, preocupada, agradecida a Deus e àquela criatura que auxiliou seus filhos a retornar são e salvos. Mas os meninos estavam preocupados com o carro que ficara abandonado naquela praça erma. O pai, com bom senso, tranquilizou-os. De manhã, meus filhos, nós iremos até lá e tomaremos as providências necessárias. Agora descansem, vocês estão muito assustados, sem contar com o cansaço. E assim o fizeram. Na manhã seguinte, que surpresa! O carro apresentava várias marcas de bala na lataria, principalmente na direção do banco traseiro. Os rapazes agressores haviam voltado e certamente acreditaram que os jovens estavam dormindo lá. Certamente, existem milhares de casos em que a ação de um espírito, seja por influir no pensamento ou até mesmo agir materialmente, não permitiu que nenhum mal atingisse a alguém, cesseando, dessa forma, a ação, leia-se, livre-arbítrio, de quem tinha más intenções. Julgamos oportuno também citar o livro Trilhas da Libertação, 1996, autoria de Manuel Filomeno de Miranda, por ter algo que reflete o outro lado da moeda. Ainda não terminara, quando deu entrada no recinto médium, cercado de protetores encamados, que o acolifavam com mesuras e delicadezas perfeitamente dispensáveis. O grupo de companheiros era assessorado por espíritos semelhantes, trêfegos e zombeteiros, que se compraziam tomando parte no séquito inusitado. Aproximei-me do caro Vicente que, compreendendo minhas interrogações silenciosas, explicou. Sim, aquele é o nosso amigo Davi, que se entregou à mediunidade, derrapando, todavia, lamentavelmente, no personalismo doente e na presunção exacerbada,
agora experimentando complexo problema de obsessão com destaque na área da conduta sexual. É o que sucede com frequência aos portadores de mediunidade, que se obstinam em desconhecer a doutrina espírita, que a todos propõe os programas saudáveis da moral e da iluminação íntima. Mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio avançando na direção do abismo. A mediunidade é sempre compromisso de redenção que o espírito assume antes da reencarnação, especialmente aquela que tem expressão ostensiva, rica de possibilidades para a edificação do bem nos indivíduos. O nosso amigo Davi é consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito no exercício mediúnico. Todavia, corrompeu-se, deixando-se subornar pelo dinheiro e presentes valiosos, que lhe despertaram velhas chagas morais do passado, então adormecidas, tais a vaidade, a soberba, a ingratidão e outras. Após vincular-se psiquicamente a hábil cirurgião desencanado, porém antigo cidadão de péssimos costumes, entregou-se aos tratamentos mediúnicos, sem nenhum respaldo evangélico para sustentar-lhe o comportamento ético. Vivendo a psicosfera do companheiro Tim e de outros comparsas, vem tombando no abuso das funções genésicas, asseverando que a mediunidade e a sua prática nada têm a ver com os prazeres atormentados do sexo sem amor. Espírito rebelde, porém, embora conduzido a uma sociedade espírita, permitiu-se a indisciplina e o abuso nas atitudes mais simples. Benfeitores espirituais programados para colaborarem com ele, junto aos necessitados, foram lentamente rechaçados nos seus propósitos superiores, por se negar com frequência aos exercícios de educação moral e emocional, sobrecarregando-se com o excesso de alimentos portadores de altas doses de toxinas e, sobretudo, cedendo espaço mental, de início, a vícios danosos que o retêm na ação perniciosa. Com o tempo adicionou alcoólicos às atividades normais, impedindo o intercâmbio com aqueles nobres instrutores, que jamais o abandonaram. Como os espaços de toda a natureza nunca permanecem vazios por muito tempo, não faltaram companheiros desencarnados ociosos e vulgares para correrem na sua direção preenchendo as suas necessidades, destacando-se o Dr. Irmãngras, que exerceu a medicina terrestre com atropelos morais e sem a ética conveniente. Hábil cirurgião, preferiu dedicar-se ao aborto criminoso, contraindo pesados débitos perante a própria consciência e a consciência cósmica. Ao desencarnar, sofrendo amargamente, tomou-se vítima direta, que já o era indiretamente, de terrível verdugo de erraticidade mais inferior que explorava desde antes, fazendo-o mais infeliz. O processo de vampirização alongou-se por vários anos complicado pela presença vingadora de algumas das suas vítimas. Depois de um largo período de sofrimento desvinculou-se do antagonista e passou a ligar-se ao médium Davi, em quem encontrou recursos para reabilitar-se dos delitos através das ações dignificantes que viesse a realizar. Os mentores do médium viram na circunstância uma fórmula feliz para que ambos se ajudassem, enquanto eles próprios se dignificavam. No começo, o Dr. Irmã encontrou estímulos para essa reabilitação, de que se foi descuidando à medida que aumentava o número de necessitados, e o caráter do médium se amolentava diante dos resultados materiais obtidos. Reflexionando um pouco, asseverou: o nosso descuidado Davi necessita de uma advertência mais enérgica, embora desagradável, a fim de tentarmos despertá-lo. Pedindo licença, afastou-se. Quase de imediato, deu entrada na sala de refeições o Dr. Irmãngras. Ele relanceou o olhar pelo ambiente repleto, em penumbra quebrada pelas velas acesas sobre as mesas, e acercou-se do médium quando este ingeria mais uma dose de alcoólico, abraçado a uma moça atormentada pelo sexo, que já se encontrava estimulada pela bebida, por sua vez, em lastimável estado de parasitose obsessiva. Concentrando-se fortemente, o cirurgião desencarnado chamou o médium pelo nome. Este captou-lhe a onda mental e reagiu, negativamente, objetando que aqueles eram os seus momentos para refazer-se e desfrutar a vida. Afirmava-se vivo e não desencarnado, portanto com necessidades humanas. Simultaneamente a moça arrastou para a pista de dança e, envolvendo-o em languidez, colou-se ao corpo dele. Os vapores alcoólicos tomaram a casa mental do invigilante, e enquanto rodopiava com a parceira, sentiu aumentar a tontura que já o dominava. Nesse momento, o Dr. Hermann condensou a energia psíquica e apareceu-lhe,
repreendendo com veemência e disparando na sua direção uma onda vibratória que o atingiu, produzindo-lhe uma forte excitação, após o que, ele deu um grito e tombou desmaiado. A ocorrência chamou a atenção geral. Garçons e amigos correram precipícios e o carregaram para outro cômodo, enquanto algumas pessoas, que não o conheciam, lamentaram a cena com desdém. É o tal médium, famoso e desonesto, deve estar embriagado com o dinheiro das suas vítimas. Por que não se cura a si mesmo? O infeliz despertou, logo após haver vomitado, padecendo rude dor de cabeça e sem recordação exata do que lhe havia sucedido. Acalmado pelos amigos foi, de imediato, levado para casa, enquanto comentavam sobre o lauto jantar que não pôde ser concluído. Até os espíritos ainda não plenamente moralizados podem exercer alguma ação que resulta em tolher o nosso livre-arbítrio, como se vê nesse episódio com o médium Davi. Espíritos inferiores são constrangidos a manifestarem-se em reunião mediúnica. Para que essa situação não ficasse um tanto quanto perdida em meio às explicações anteriores, achamos por bem tratá-la em um capítulo à parte. O constrangimento não ocorre de forma generalizada, mas somente em relação aos espíritos muito endurecidos que, às vezes, são coagidos pelos espíritos superiores a se manifestarem em reuniões mediúnicas. O objetivo será sempre o de lhes proporcionar ajuda, esclarecendo-os de sua real situação perante as leis divinas, conforme confirmaremos com explicações do codificador, que seguem. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, das evocações, item 282, perguntas sobre as evocações, questões 9 e 10, lemos. 9. O espírito evocado pode negar-se a atender? Perfeitamente. Onde estaria, sem isso, o seu livre-arbítrio? Achais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos, acaso vos considerais obrigados a responder a todos os que pronunciam o vosso nome? Mas quando assim o digo, refiro-me ao chamado ao pedido do evocador. Porque um espírito inferior pode ser constrangido, por um espírito superior, a se manifestar. 10. O evocador dispõe de algum meio para constranger o espírito a atendê-lo? Nenhum, se o espírito é igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque, então não tem nenhuma autoridade. Se for inferior, poderá fazê-lo para o seu próprio bem, porque então outros espíritos o ajudarão. Para que um encarnado consiga que um espírito se manifeste contra sua vontade, ele deverá ter moralidade maior daquela que possui o evocado, mas, mesmo assim, será secundado por espíritos superiores. Vejamos também a questão 21. 21. Há diferença entre os espíritos bons e os maus no tocante à solicitude com que atendem ao nosso chamado? E muito grande. Os espíritos maus só atendem de boa vontade quando esperam dominar e enganar, sentem viva contrariedade quando são forçados a se manifestar para confessar suas faltas e procuram escapar, como um colegial que se chama para repreender. Podem ser constrangidos a manifestar-se por espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. Embora os espíritos tenham livre-arbítrio, há algumas situações em que alguns deles são constrangidos a manifestarem-se por ação dos que lhes são superiores, visando o próprio bem deles. E, um pouco mais à frente, do item 284, julgamos ser oportuno destacar a seguinte questão. 57. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido, por outro espírito a se manifestar e falar, como sucede com os espíritos errantes. Entre os espíritos de mortos ou de vivos só há uma supremacia, que é a da superioridade moral. Deves compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição covarde. O importante está no que se afirma nessa pergunta, ou seja, que os espíritos errantes podem ser constrangidos por outro espírito a vir e falar numa reunião mediúnica. Ainda em O Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, na questão 22, temos que os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, para provocar neles o arrependimento. Trazemos-lhe o céu e o inferno, primeira parte, capítulo X, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, o item 10, no qual se lê.
Não há nenhum meio de se obrigar um espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade, desde que ele seja, do ponto de vista moral, igual ou superior à pessoa que o evoca, caso em que esta não terá nenhuma autoridade sobre ele. Porém, se o espírito lhe for inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito evocado, porque, nesse caso, outros espíritos o ajudarão. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 10. Entendemos que quando o evocador consegue obrigar um espírito a atender a uma evocação contra sua vontade de forma que ele compareça à reunião, ou ele é ajudado pelos espíritos superiores que a coordenam, ou é ação somente deles. Um pouco mais à frente, no item 14, também encontramos algo a respeito. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo, julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio, se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir, por um espírito superior. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 9. O constrangimento por um espírito superior somente é feito em obediência à vontade de Deus. Nestes trechos da Revista Espírita 1858, Revista Espírita 1859 e Revista Espírita 1864, respectivamente, podemos corroborar essa ação de espíritos superiores. Pela evocação ele pode, como espírito de uma ordem pouco elevada, ser constrangido a vir a um meio que lhe desagrada. Sabeis que esses espíritos não vêm ao nosso chamado senão como constrangidos e forçados, e que, em geral, encontram tão pouco do seu meio entre nós, que sempre têm pressa de irem. Somente certos culpados vêm com repugnância, e, nesse caso, eles não são ali constrangidos pelo evocador, mas por espíritos superiores, tendo em vista seu adiantamento. Com relação aos espíritos perturbados também pode ocorrer constrangimento. Em O Livro no Invisível, capítulo 19, Transes e Incorporações, Leon Denis explicando a possibilidade do fenômeno mediúnico se dar pela transmissão do pensamento e também da incorporação, diz: as citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. É mesmo algumas vezes inconsciente, quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium e postos em comunicação conosco, a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos, perturbados pela morte, acreditam ainda, muito tempo depois, pertencerem à vida terrestre. Então, com as experiências do grupo de Leon, Denis ficou convencido de que certos espíritos pouco adiantados são coagidos a se manifestarem na reunião mediúnica, cujo objetivo era o de esclarecê-los. Vejamos os seguintes exemplos. Primeiro, Revista Espírita 1859, mês de setembro, artigo Confissão de Voltaire. O espírito de um soberano, que desempenhou no mundo um papel preponderante, chamado em uma de nossas reuniões, iniciou por ato de cólera rasgando o papel e quebrando o lápis. Sua linguagem esteve longe de ser benevolente, porque se achava humilhado por vir entre nós, e perguntou se acreditávamos que ele deveria se abaixar para nos responder. Conviu, entretanto, que, se o fazia, era como constrangido e forçado por uma força superior à sua, mas se isso dependesse dele não o faria. Temos aqui o próprio espírito errante confessar que foi constrangido a manifestar-se por uma força superior à sua. Segundo, Revista Espírita 1862, mês de novembro, diálogo com o espírito Jacques Nollin. 59. Não pareceis ser um espírito muito avançado. Reocupai-vos de vossos assuntos e deixai-me ir daqui. Nota. Como não há portas fechadas para os espíritos,
Se este pede que se o deixe ir, é que um poder superior lhe constrange a ficar, sem dúvida para sua instrução. O importante é o objetivo que levou a constranger esse espírito a ter que ficar na reunião, ou seja, o de ser para sua instrução. Segundo, Revista Espírita 1865. Mês de junho, artigo Cura de um obsidiado em Barcelona, na quarta evocação, orou conosco e se lamentou de ser conduzido junto a nós contra a sua vontade. Ele queria muito vir, mas de sua própria vontade. Foi o que fez na sessão seguinte. Pouco a pouco, a cada nova evocação, tomávamos mais ascendência sobre ele, e acabamos por fazê-lo renunciar ao mal que, depois da quarta sessão, tinha sempre diminuído, e tivemos a satisfação de ver as crises cessarem na nona. Mês de dezembro, artigo Espíritos de dois sábios incrédulos aos seus antigos amigos da Terra, da comunicação do Espírito que assinou M.L., destacamos os seguintes parágrafos. Meu caro cunhado, a quem devo sinceros agradecimentos, disse que retornei aos bons sentimentos em pouco tempo. Eu lhe agradeço pela sua amenidade a meu respeito, mas, sem dúvida, ele ignora o quanto são longas as horas de sofrimento resultantes da inconsciência de seu ser. Eu acreditava no nada, e fui punido por um nada fictício. Senti-se ser e não poder manifestar seu ser, se crer disseminado em todos os restos esparsos da matéria que forma o corpo. Tal foi minha posição durante mais de 2 meses. 2 séculos. As horas do sofrimento são longas, e se não se tivesse ocupado em me tirar dessa má atmosfera do lilismo, se não se me tivesse constrangido a vir a essas reuniões de paz e de amor, onde eu não compreendia, não via nem ouvia nada, mas onde os fluidos simpáticos agiam sobre mim e me despertavam pouco a pouco de meu pesado torpor espiritual, onde eu estaria ainda? Meu Deus! Deus! Que doce nome a pronunciar por aquele que foi tanto tempo ligado ao nada, esse Pai tão grande e tão bom. Meus amigos, moderai-me, porque hoje não temos senão uma coisa, é de me tornar fanático dessas crenças que teria repelido como vis disparates, se outrora viessem ao meu conhecimento. Eu não direi nada hoje sobre os trabalhos dos quais vos ocupais, sou ainda muito novo, muito ignorante para ousar me aventurar em vossas sábias dissertações. Já sinto, mas não sei ainda. Dir-vos-ei somente isto, porque já sei, sim, os fluidos têm uma influência enorme como ação curadora, se não corpórea, disso nada sei, pelo menos espiritual, porque senti a sua ação. Eu vos disse e vos repito com alegria e reconhecimento, eu ia, constrangido por uma força invencível, a de meu guia sem dúvida, nas reuniões espíritas. Eu não via, não ouvia nada. E no entanto uma ação fluídica que não podia raciocinar, me curou espiritualmente. Novamente, temos o próprio Espírito manifestante dizendo que compareceu à reunião porque foi constrangido por uma força invencível. Terceiro, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 6, criminosos arrependidos e capítulo 7, espíritos endurecidos, respectivamente. O espírito de Castelnaudary. São Luís respondeu, é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro, fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Morreu em 1659, com 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertavam naquela época de confusões. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes naquela casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, sacudindo violentamente o braço do médium. Seu aspecto era terrível, trajava uma camisa ensanguentada e tinha na mão um punhal. A rainha de Oude. 2a. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me. Forçam-me a falar. Não quero que saibais o que ora sou. Ficar sabendo que eu era rainha. 9. Por que atendestes tão prontamente ao nosso apelo? Eu não queria vir, mas forçaram-me. Acaso pensarás que eu me dignaria a responder-te? Que és tu a meu lado? 9a. E quem vos forçou a vir?
Nem eu mesma sei. Posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. Esses exemplos, plenamente corroboram o fato de que alguns espíritos são constrangidos a se manifestarem e, como dito, para o próprio bem deles, ainda que eles não tenham consciência disso. Reencarnação compulsória, quando isso ocorreria. Como vimos, em O Livro dos Espíritos, na questão 262, Deus pode impor determinada existência a um espírito, o que ilustraremos apresentando algumas situações. Na Revista Espírita 1862, mês de novembro, em nota explicativa, Allan Kardec argumentou: eis, pois, um espírito que, em razão de sua leviandade e de seu pouco adiantamento, não desconfia da reencarnação. Quando chegar para ele o momento de retomar uma nova existência, que escolha poderá fazer? Evidentemente, uma escolha em relação com seu caráter e seus hábitos, em vista de gozar, e não em vista de espiar, até que seu espírito esteja bastante desenvolvido para compreender-lhe as consequências. É a história da criança inexperiente que se lança estrouvadamente em todas as aventuras e que adquire a experiência às suas custas. Lembremos aqui que, para os espíritos atrasados, incapazes de fazerem uma escolha com conhecimento de causa, há encarnações obrigatórias. Encarnações obrigatórias significa encarnações compulsórias, não há como se diferente disso, que são impostas a espíritos atrasados incapazes de fazerem uma escolha com conhecimento de causa, conforme dito. No capítulo 13 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis afirma que compreender-se-á quão difícil é a escolha. Por isso, essa escolha é-nos, as mais das vezes, inspirada pelas inteligências diretoras, ou então, em proveito nosso, hão elas próprias fazê-lo, se não possuímos o discernimento necessário para adotar com toda a sabedoria e previdência os meios mais eficazes para ativarem a nossa evolução e expurgarem o nosso passado. Com esta transcrição visamos corroborar que isso era assunto pacífico para os continuadores de Allan Kardec. Vejamos neste trecho de Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Pereira, 1900 a 1984, a resposta de Irmão João. Se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta, simplesmente, como tratamento médico hospitalar desta seção do nosso departamento. Trata-se de um antídoto. Um remédio, pois. Perquiri, sacudido por penoso desaponto. Sim, retrucou tristemente o lúcido conferencista. Medicação, apenas. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõe ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença. Unicamente, não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que, todos quantos aqui servimos a lei nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Às vezes os espíritos se utilizam dos termos castigo e punição, que devem ser entendidos como sendo a aplicação desta assertiva de Jesus, a cada um segundo suas obras. Mateus 16,27. Na série André Luiz, há vários momentos nos quais se fala de reencarnação compulsória, como por exemplo, em Obreiros da Vida Eterna e em Libertação, pela Ordem. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantido de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas, aqui, as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem, indefinidamente, e, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes, para os seus casos individuais. Contudo, existem, ainda, nos setores da luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves.
Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. É digno de nota que casos como estes, narrados nas obras de André Luiz, só vêm confirmar o que consta de O Livro dos Espíritos. Para nós, o fato da reencarnação ser compulsória já indica que não houve consentimento do reencarnante tanto na escolha quanto na programação de sua reencarnação, como geralmente é praxe acontecer aos que voltam à vestimenta física, conforme nos informa esse autor espiritual. A inversão compulsória da polaridade sexual na reencarnação. É importante ressaltar que a inversão compulsória da polaridade sexual necessariamente não produz a homossexualidade, pois para que ela ocorra é preciso que o espírito tenha reencarnado várias vezes na polaridade oposta ao atual corpo biológico. Uma inversão compulsória da polaridade é, algumas vezes, imposta por espíritos superiores em determinadas situações, que, entendemos, poderá ser vista como uma expiação. Entendemos que neste caso reencarnar em um corpo biológico inverso, não faz o reencarnado ser um homossexual. Não há homossexualidade de expiação, ou seja, que leve o indivíduo a ser um homossexual, porquanto isso seria um castigo que anularia completamente o seu livre-arbítrio. O que há, de fato, não é uma situação obrigatória, mas sim de existir certa possibilidade dele se comportar conforme o seu psiquismo anterior, porém, não podemos nos esquecer de que ele tem todas as condições de vencer esse impulso. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, segunda parte, O Problema do Destino, no capítulo 13, As Vidas Sucessivas. A Reencarnação e Suas Leis, Leon Denis dá a seguinte opinião. Cremos, de acordo com os nossos guias, que a mudança de sexo, sempre possível para o espírito, é, em princípio, inútil e perigosa. Os espíritos elevados reprovam-na. É fácil reconhecer, à primeira vista, em volta de nós, as pessoas que numa existência precedente adotaram sexo diferente, são sempre, sob algum ponto de vista normais. As viragos, de caráter e gostos varonis, algumas das quais apresentam ainda vestígio dos atributos do outro sexo, por exemplo, barba no mento, são, evidentemente, homens reencarnados. Elas nada têm de estético e sedutor, sucede o mesmo com os homens efeminados, que têm todos os característicos das filhas de Eva e acham-se como que transviados da vida. Quando um espírito se afeza a um sexo, é mal para ele sair do que se tornou a sua natureza. Muito estranho isso, pois os espíritos que assistiam a Allan Kardec disseram exatamente o contrário, ou seja, que o espírito precisa reencarnar em ambos os sexos para adquirir as experiências que cada um deles proporciona. O codificador deixou bem claro que somente no caso de se encarnar muitas vezes no sexo oposto é que produz um comportamento mais afeito ao sexo que deixara. Aliás, não o tratou como algo de anormal, mas simplesmente como uma aparente anomalia, uma vez que faz parte da natureza. Entretanto, o que queremos destacar dessa obra vem agora. A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei de justiça e reparação num único caso, o qual se dá quando maus tratos ou graves danos, infligidos a pessoas de um sexo, atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis, para assim sofrerem, por sua vez, os efeitos das causas a que deram origem, mas, a pena de talião não rege, como mais adiante veremos, de maneira absoluta, o mundo das almas. Existem 1000 formas de se fazer a reparação e de se eliminarem as causas do mal. A cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenrola-se em 1000 anéis diversos. Denis, portanto, admite a mudança de sexo por imposição, mas diz que haveria 1000 outros meios de fazer com que os espíritos sofram pelos maus tratos ou graves danos, infligidos a pessoas do sexo oposto, quando encarnados. O assistente Silas, em Ação e Reação, 1957, apresenta 2 causas para essa inversão. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso, em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe,
diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando, quase sempre, a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem, perante o Senhor. O indivíduo passará pelo mesmo dissabor que infringiu a quem fez sofrer. Infelizmente, essa é a única forma de levá-lo a refletir sobre seus atos, através do fruto que, provavelmente, colher em futuras reencarnações. Em Adolescência e Vida, por intermédio de Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles fornece explicação para o surgimento de alguns casos. Vejamos o que ela disse. O homem tirano e pervertido que explorou mulheres, que as submeteu às suas paixões lúbricas e as infelicitou, por necessidade de evolução recomeça no corpo com a forma feminina e as aptidões psicológicas masculinas. Da mesma maneira, a mulher que viveu da sensualidade e da perversão, havendo contribuído para sofrimentos nos lares equilibrados ou produzido dilacerações nas almas, renasce no corpo masculino com as matrizes psicológicas femininas ou em dificuldade de identificação sexual. Mas a inversão, apresentada por Silas e também vista em Joana de Ângeles, não significa que, obrigatoriamente, o indivíduo se torne homossexual, isso jamais, mas terá que muito lutar contra seu psiquismo. Emmanuel, em Vida e Sexo, 1970, além dessa causa mencionada para inversão sexual, acrescenta algo novo. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Da mesma forma, essa internação em investimenta carnal oposta à estrutura psicológica, aqui mencionada por Emmanuel, não levará, forçosamente, o indivíduo à prática da homossexualidade. Se fracassar e praticá-la, por não ter conseguido domar seus instintos, não será jogado no fogo eterno, terá milhares de reencarnações para se ajustar. O que não cabe a nenhum de nós é julgar, condenar, execrar a ninguém por conta de seu comportamento sexual. Aliás, a moralidade e o caráter da pessoa não se localizam no seu órgão genital, é bom lembrarmos disso. Chico Xavier, exemplo de uma situação inusitada. Vejamos agora algo interessante, sobre o que talvez muitos de nós espíritas não tenhamos o mínimo conhecimento, mas que julgamos oportuno para reavaliarmos o nosso conceito de livre-arbítrio ou qual é o grau de autoridade que os espíritos superiores têm sobre cada um de nós. Trata-se de um trecho de uma entrevista de Chico Xavier inserida em O Espírita Mineiro, número 205, de abril, junho de 1988, publicação da União Espírita Mineira, UEM, conforme consta do livro Chico Xavier, Um Mandato de Amor. Fiquei muito admirado e as tarefas prosseguiram. Quando alcançamos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre o termo de nossos compromissos. Ele esclareceu, com bondade, você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Agora, estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior, que nos orientam, expediram certa instrução que determina seja sua atual reencarnação desapropriada, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico, à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros,
enquanto o seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Muito desapontado, perguntei: então devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até o fim da minha vida atual? Emmanuel acentuou: sim, não temos outra alternativa. Naturalmente, impressionado com o que ele dizia, voltei a interrogar: e se eu não quiser, já que a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos? Emmanuel, então, deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou: a instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Quando eu ouvi sua declaração, silenciei para pensar na gravidade do assunto, e continuou trabalhando, sem a menor expectativa de interromper ou dificultar o que passei a chamar de desígnios de cima. Observe, caro leitor, que não resta dúvida de que o nosso querido Chico Xavier foi constrangido, para não dizer chantageado, a executar a obra de divulgação da doutrina. Portanto, ele não pôde exercer o seu livre-arbítrio, coisa que até questionou a seu mentor Emmanuel. Resignado, assumiu essa nobre missão, a qual se dedicou com muito amor e responsabilidade, aceitando, inclusive, os sofrimentos que passaria em razão disso. Um exemplo que todos nós, os espíritas, deveríamos seguir. Conclusão. E, para finalizar, trazemos as considerações de Paulo Henrique Ederoff, professor da Faculdade Dr. Leocádio José Correia, FALEC, constante do artigo Voltão 3054, acaso, destino livre-arbítrio. Precisamos pensar mais profundamente sobre o assunto, e tentar construir uma resposta que sobreviva ao teste da lógica e seja coerente com o que sabemos dos princípios doutrinários do Espiritismo. Entre eles destacamos o princípio do livre-arbítrio. Este princípio não significa que temos controle de tudo, mas que somos responsáveis sobre os desdobramentos daquilo que está sob o nosso controle. O Espiritismo entende que livre-arbítrio é o espírito agindo no limite do seu conhecimento e sendo responsável na medida do seu entendimento. Acreditamos que assiste razão ao nobre professor, pois talvez o que precisamos mesmo é refletir mais profundamente sobre o assunto. Na atual condição de espíritos, vivendo em um planeta de provas e expiações, podemos dizer que nem saímos do cueiro, ou seja, somos ainda crianças, espiritualmente falando. Portanto, nosso livre-arbítrio é bem relativo e se reporta apenas a algumas conquistas provenientes de nossa experiência como espíritos eternos. Enquanto que livre-arbítrio pleno somente os espíritos puros o têm, por já possuírem conhecimento moral e intelectual para decidir o que é melhor para eles e também para os que lhes seguem as pegadas, uma vez que nessa condição são os fiéis executores do cumprimento da vontade de Deus. Fim.